Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mais um tema importantíssimo no campo das neurociências, que é o campo da atenção, né? Que atinge cada um de nós, influencia cada um de nós. As nossas atenções, a forma como nós olhamos as coisas, a forma como nós sentimos, a forma como nós escutamos, tudo isso vai despertar a nossa atenção. É bom dizer que, apesar de possuirmos, produzirmos e contarmos com bilhões de neurônios, uma média de 86 bilhões de neurônios, que por si realizam as sinapses, e aí nós teremos trilhões de sinapses, que são as comunicações, as mais variadas formas de comunicações entre esses neurônios, mas nós não temos a capacidade de analisar todas as informações disponíveis do meio ambiente onde nós vivemos, onde nós estamos, né? Nós não temos essa capacidade de assimilar todas essas informações que nos chegam. Aí interessante, a natureza acabou nos fornecendo um mecanismo que acaba permitindo selecionar aquilo que nós consideramos ser mais relevantes, aquilo que nós consideramos ser mais importantes, aquilo que mais vai nos interessar. E aí sempre é bom lembrar que nós contamos no nosso corpo, no nosso organismo, com receptores. São os receptores visuais, auditivos, olfativos e também táteis. E essas informações elas vão chegando para a gente o tempo todo. Há um conceito da atenção, né? Quando você perguntar o que é atenção, podemos dizer que é um conjunto de processos que permite o controle da atividade neuronal com eventos internos e externos. Quer dizer, tudo que nos ocorre internamente e o que ocorre também externamente. E aí esses eventos eles vão selecionar aspectos que serão processados de maneira prioritária. Os neurocientistas dividem a atenção em 5 categorias. São bem interessantes. 5 categorias que a gente vai detalhar aqui para você. Por exemplo, a atenção focada é aquilo que chega para você de imediato, através da sua visão, através do seu olfato, através da sua audição, através do tato. Então são aquelas primeiras informações, aquilo que faz com que você desperte a atenção em um primeiro momento. É a atenção mais básica, a atenção focada. Em um segundo instante, nós vamos ter a atenção mantida. E o que é isso? É aquilo que mantém você. O próprio nome, né, já dá um indicativo do conceito, porque é aquilo que mantém você atento, mantém você atenta. A gente vai dividir em 2, a vigilância e o controle mental. A vigilância é o próprio fato de você continuar atento ou atenta a determinado fato. E o controle mental é o seu controle interno de tentar manter essa vigilância, tentar manter essa atenção. Então nós chamamos da atenção mantida. A atenção seletiva, ela é bem interessante porque é aquilo que nós vamos selecionar. Por exemplo, estou aqui falando com você, mas vamos imaginar que o cachorro esteja querendo chamar minha atenção. Alguém passa lá fora e eu ouço ou vejo, né, aqui meio de lado, pessoa passando. Então, o meu cérebro, eu vou manter essa atenção aqui, nesse ponto em que nós estamos conversando. Esta é a atenção seletiva. E é bem interessante porque a gente vai lutar com os chamados estímulos distratores. Os estímulos distratores são aqueles que vêm para nos distrair, para tirar a nossa atenção daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos prestando atenção. Esses estímulos distratores, eles se caracterizam em 2, internos e externos. Os externos são aquele que eu falei, questão do cachorro passando, do cachorro brincando, tentando chamar a atenção, de alguém passando lá fora, esses são os externos. Os internos é aquilo que o meu pensamento vai ativando enquanto eu estou aqui conversando. Por exemplo, eu quero falar algo e aí vem um pensamento de outras coisas que ocorreram ontem, ou vem pensamentos de coisas que eu estou pensando para amanhã.
Esses são os estímulos distratores. Estão percebendo, né? Quanta informação e quanta coisa a gente tem que lutar por esse controle de manter a nossa vigilância, aquilo que estamos realizando. Outro tipo de atenção é a atenção alternada. Atenção alternada, por exemplo, é aquilo que você consegue alternar esta atenção em vários instantes. Você realizar várias funções em instantes diferentes. Por exemplo, imagine uma secretária que ela tem que atender o telefone, mas daqui a pouco alguém toca na campainha, ela deixa o telefone, levanta, vai atender alguém, escreve algo no computador. Então, ela está realizando os seus trabalhos, está produzindo, mas de forma alternada. E tem uma outra que é interessante, que é a dividida. A dividida ela é um pouco diferente da alternada. A alternada você para e vai fazer outra coisa. Na dividida você quase que faz as mesmas coisas ao mesmo tempo. Coisas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, quando você está dirigindo, você está guiando o volante, você ao mesmo tempo está trocando os pedais, coloca o acelerador, coloca a embreagem, passa a marcha, observa o semáforo, observa alguém que está passando. Então essa nós chamamos de atenção dividida. Perceberam, né? 5 tipos de atenções: focada, mantida, seletiva, alternada e dividida. E daí a gente vai percebendo nossas características principais, em quais delas nós temos as maiores facilidades de manter e quais aquelas que temos dificuldades. Em relação às dificuldades, é bem interessante porque elas aparecem. Por exemplo, o uso de medicamentos. Alguns medicamentos vão fazer com que o seu cérebro trabalhe de forma diferente e você, em determinados instantes, não consiga manter a mesma atenção. Substâncias lícitas ou ilícitas. É bem natural. Uso de bebida alcoólica, né? Uso de drogas. Obviamente que isso vai alterar o funcionamento do seu cérebro. A privação do sono. Já percebeu quando você passa uma noite mal dormida? No outro dia, naturalmente, você tem dificuldade não só de ter atenção, mas de realizar qualquer coisa. A alimentação também, a falta de proteínas, são substâncias interessantes para o nosso cérebro, também vai trazer essas dificuldades. Outra coisa que nós podemos falar também é sobre as questões hormonais, né? E aí vai de organismo a organismo, e mais os transtornos. Nós temos, eu vou deixar aqui o link de um tema bem interessante sobre o TDAH, o déficit de atenção, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nós vamos deixar aqui o link para você dar uma observada como é interessante. Às vezes muitos de nós trazem esses transtornos e nós temos dificuldade em perceber, né, quando ele ocorre ou quando nós somos portadores desses transtornos. Ainda em relação à atenção, os neurocientistas dividem em reflexa e voluntária. É bem interessante. A reflexa também tem um nomezinho chamado bottom-up e a voluntária top-down. É como se a reflexa fosse de baixo para cima e a voluntária de cima para baixo. O que é que acontece? Na atenção reflexa, são os estímulos periféricos. São aquilo que aparece para mim. Alguém que puxa uma cadeira, eu escuto, chama a minha atenção. Mais uma vez, alguém que passa, eu observo. Essa é a atenção reflexa. A atenção voluntária é aquela em que eu procuro. Por exemplo, eu quero observar se o sol está brilhando ou não, se tem muitas nuvens ou não. Eu quero observar se uma lâmpada está acesa. Então, esta é a atenção voluntária. Sou eu que estou procurando. Os neurocientistas também dividem em duas, né? Pode-se chamar a reflexa de exógena e a voluntária de endógena. É bem interessante. Marcelo, e as bases neurais? E os neurônios, como é que entram nisso? Quais são as regiões do cérebro mais afetadas? É bem interessante, né? Porque os grupos de neurônios, falamos aqui no início, são bilhões de neurônios com as mais variadas funções. E nessas bases neurais, esses grupos de neurônios vão estar tanto em regiões específicas, como cruzando também o nosso cérebro com várias informações. São 3 circuitos.
que os neurocientistas dividem. Circuito de vigilância ou alerta, fica no tronco encefálico. É bem interessante porque são os neurônios, foram detectados pelos pesquisadores, os neurônios azuis, e vão dar nome a essa região de locus ceruleus, por ele ter essa tonalidade azul. Ficam nas bases neurais, mais precisamente no tronco encefálico. Este é o circuito da vigilância ou alerta. Num segundo momento, nós vamos falar do circuito orientador. O circuito orientador, ele fica no lobo parietal. O lobo parietal é a parte superior da nossa cabeça. É o que vai determinar a mudança de foco. Lembra do que falamos da atenção seletiva? Quando eu quero atender a uma coisa e não quero atender a outra. Vocês ouviram agora há pouco, o telefone tocou aqui. Mas eu não posso atender agora porque eu estou com a atenção seletiva, focada aqui no vídeo, né? Na gravação do vídeo. Então o que acontece? Meu cérebro vai entender, o lobo parietal, que eu desejo essa mudança, nesse caso a continuação de foco. Se eu quisesse atender o telefone, haveria uma mudança de foco para eu parar aqui o que estou fazendo e atender o telefone. Aí eu estaria utilizando também a atenção alternada. Lembram, né? Além da seletiva, a atenção que eu vou escolher, a alternada, porque eu vou partir para outra função. Um terceiro momento, o circuito executivo. O próprio nome traz o seu conceito, né? Executivo de executar. As regiões do cérebro onde você vai encontrar o circuito executivo da atenção é o lobo parietal, é o ciro do cíngulo, o giro do cíngulo, e também o córtex frontal. O lobo parietal é a questão do orientador, o executivo, o giro do cíngulo e o córtex frontal. O que é que o córtex frontal faz em situações como essa? Ele vai inibir os estímulos distratores. Ele vai inibir aquilo que vem como distração para mim, seja externo, algo que ocorre no meio ambiente, seja interno, aqueles pensamentos que vão chegando e vão teimando. Vocês perceberam o quanto é interessante a gente ter essa percepção de como o nosso cérebro funciona? Por exemplo, você tem dificuldade de ler, você tem dificuldade de estudar, então você tem a dificuldade da atenção mantida. E a gente viu que para a gente ter essa atenção mantida, a gente precisa fazer com que o córtex frontal trabalhe e afaste esses estímulos distratores, sejam eles de fora, externos, sejam eles de dentro de mim, internos, ou seja, os pensamentos que acabam vindo para mim fazer com que eu tire o foco, tire a atenção do que eu estou fazendo. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos e a todas. Não esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilhe, deixe sugestões aqui, deixe sua mensagem, de onde você está falando, como conhecer o canal, qual assunto você gostaria que a gente falasse aqui no campo das neurociências. Lembramos que também falamos da questão de física quântica em relação ao nosso corpo e ainda da psicologia transpessoal. Um grande abraço e até a próxima!